Miguel tinha apenas 10 anos quando o mundo desabou sobre ele. Naquela tarde ensolarada em Lisboa, ele correu para os braços do pai, António, o poderoso CEO da maior empresa de tecnologia de Portugal, com um desenho na mão, dois meninos de mãos dadas. Pai, eu gosto de meninos, disse inocentemente, esperando um abraço. Em vez disso, António congelou, o rosto contorcido em raiva e descrença, e gritou: "Isso não existe na minha casa. Sai daqui, seu aberração." Miguel foi arrastado para fora da mansão familiar em Sintra, enviado para morar com uma tia distante no Porto, sem explicações, sem adeus da mãe que, submissa ao marido, apenas chorou em silêncio. Os anos seguintes foram um inferno silencioso para Miguel. No colégio católico onde a tia o matriculou, ele aprendeu a esconder sua essência. Os colegas zombavam de meninos diferentes, os professores pregavam contra o pecado da homossexualidade, e Miguel engolia as lágrimas, forçando-se a fingir interesse em meninas. Aos 15, ele conheceu Tiago, um colega de turma com olhos castanhos e um sorriso que iluminava as sombras. Eles se aproximaram durante um projeto escolar, trocando olhares furtivos na biblioteca. Uma tarde, atrás do ginásio, Tiago beijou-o pela primeira vez. Foi um momento de pura liberdade, mas também de terror. "E se alguém descobrir?", sussurrou Miguel, o coração acelerado. Tiago apertou sua mão: "Nós nos protegemos um ao outro." Mas a proteção durou pouco. António, obcecado por sua imagem pública, monitorava o filho de longe através de detetives particulares. Quando soube do beijo, interveio furiosamente. Ligou para a tia de Miguel e exigiu que ela o enviasse para um internato em Espanha, longe de influências ruins. Miguel foi arrancado de Tiago sem aviso, as malas feitas às pressas. No aeroporto, ele chorou implorando à tia: "Por favor, me deixa ficar. Eu não fiz nada errado." Ela, pressionada pelo irmão rico, respondeu friamente: "É para o seu bem. Seu pai sabe o que é melhor." Tiago, deixado para trás, enviou mensagens desesperadas que nunca foram respondidas, pois o telefone de Miguel foi confiscado. No internato em Madrid, Miguel endureceu. As regras rígidas, as terapias de conversão disfarçadas como aconselhamento religioso, o moldaram em uma casca vazia. Ele estudava com afinco, sonhando em escapar. Aos 18, ganhou uma bolsa para a Universidade Nova de Lisboa, voltando para Portugal como um estranho em sua própria terra. António, agora viúvo após a mãe de Miguel morrer de câncer, ignorou sua volta. Miguel morava em um quarto alugado no Bairro Alto, trabalhando como barista para pagar as contas. Lá, ele reencontrou Tiago, agora um ativista LGBT em ascensão, organizando marchas em Lisboa. "Você sumiu", disse Tiago, os olhos cheios de mágoa, ao encontrá-lo por acaso em uma cafeteria. Miguel baixou a cabeça: "Meu pai. Ele me obrigou." Tiago estendeu a mão: "Vamos reconstruir isso juntos." A reconciliação foi lenta, cheia de noites de conversas profundas sobre o trauma. Tiago introduziu Miguel ao mundo da comunidade gay lisboeta, onde ele encontrou amigos que o ajudaram a aceitar-se. Mas o passado assombrava. António, em entrevistas na TV, defendia valores tradicionais, condenando abertamente a agenda homossexual, que, segundo ele, ameaçava a sociedade portuguesa. Miguel via isso e sentia uma raiva fervente. "Ele me destruiu", confidenciou a Tiago. "Mas você sobreviveu", respondeu Tiago, abraçando-o. Juntos, eles começaram a namorar em segredo, temendo a reação da sociedade conservadora. Miguel se formou em engenharia de software, conseguindo um emprego em uma startup em Coimbra. Tiago, por sua vez, fundou uma ONG para jovens LGBT rejeitados pelas famílias. A tensão aumentou quando Miguel decidiu confrontar o pai. Numa reunião forçada em um café em Lisboa, António o olhou com desdém: "Você ainda é isso. Achei que o internato tinha curado." Miguel, tremendo, rebateu: "Não é uma doença, pai. É quem eu sou." António riu amargamente: "Na minha família, não. Se quiser herdar algo, mude." Miguel saiu dali destruído, mas determinado. Ele e Tiago planejaram uma vida juntos, alugando um apartamento no Chiado. Porém, a sociedade portuguesa, apesar de progressos legais como o casamento gay desde 2010, ainda carregava preconceitos profundos, especialmente em círculos empresariais e católicos. Amigos de infância viravam as costas, e Miguel enfrentava olhares hostis no trabalho.
Um dia, Tiago recebeu uma oferta para trabalhar em Bruxelas, na União Europeia, advogando por direitos LGBT. É uma chance de mudar o mundo, disse ele, animado. Miguel hesitou. E nós? Longa distância. Tiago prometeu, vamos fazer funcionar. Mas a distância plantou sementes de dúvida. Miguel, sozinho em Lisboa, começou a questionar sua identidade novamente, influenciado por memórias do pai. Ele cometeu um erro, numa noite de solidão, beijou um colega de trabalho, João, após uma festa. Foi um momento de fraqueza, impulsionado pelo álcool e pela insegurança. No dia seguinte, arrependido, confessou a Tiago por videochamada. Tiago, devastado, terminou, eu confiei em você, Miguel. Depois de tudo que passamos. Miguel implorou perdão, mas Tiago desligou, bloqueando-o. A traição quebrou Miguel. Ele mergulhou no trabalho, subindo rapidamente na startup, tornando-se líder de equipe. Mas o vazio interior crescia. António, por ironia, enfrentava problemas na empresa. Um escândalo de discriminação contra funcionários LGBT veio à tona, manchando sua reputação. Ele tentou abafar, mas a mídia portuguesa expôs tudo. Miguel viu isso como karma, mas não interferiu. Em vez disso, focou em si mesmo, juntando-se a grupos de terapia para gays rejeitados. Lá, conheceu Rafael, um psicólogo que o ajudou a processar o trauma. Seu pai te negou amor, mas você pode se amar, disse Rafael. Miguel começou a escrever um blog anónimo sobre suas experiências, ganhando seguidores. A virada veio quando a startup de Miguel foi comprada por uma multinacional. Ele foi promovido a diretor, mudando-se para o Porto. Lá, reconectou-se com a tia, que, envelhecida e arrependida, pediu perdão. Seu pai era um tirano. Eu devia ter lutado por você. Miguel perdoou, mas o ferimento com Tiago permanecia aberto. Tentou contato, mas Tiago havia seguido em frente, namorando outro em Bruxelas. Miguel decidiu se dedicar ao ativismo, falando em eventos locais sobre rejeição familiar. Sua voz ganhava força, e quando as dores de muitos. Miguel subia degraus na carreira, mas o peso do passado o ancorava. No Porto, ele liderava projetos inovadores em IA, ganhando prémios nacionais. A mídia o chamava de o prodígio rejeitado, sem saberem a conexão com António. O pai, em Lisboa, via as notícias e sentia um misto de orgulho e raiva. Ele é meu sangue, mas manchado, confidenciou um amigo. A empresa de António afundava em processos judiciais por discriminação. Funcionários gays saíram, revelando assédio. António, pressionado pelo conselho, contratou uma consultoria para melhorar a imagem inclusiva. Ironia do destino, a consultoria recomendou palestrantes LGBT para um evento corporativo. Sem saber, António aprovou Miguel como orador principal. Enquanto isso, Miguel lidava com novas tensões. Rafael, o psicólogo, tornou-se mais que um terapeuta, jantares viraram datas. Você me entende como ninguém, disse Miguel, beijando-o numa noite chuvosa no Douro. Rafael, mais velho e experiente, oferecia estabilidade. Mas o fantasma de Tiago assombrava. Numa viagem a Lisboa, Miguel encontrou Tiago por acaso numa marcha do orgulho. Você parece bem, disse Tiago, frio. Miguel, coração apertado, sinto sua falta todos os dias. Tiago rebateu, você me traiu. Eu construí uma vida nova. Eles discutiram, velhas mágoas ressurgindo. Tiago revelou que sofrera depressão após o término, quase abandonando o ativismo. Miguel voltou ao Porto abalado, questionando suas escolhas. Traí porque tinha medo de ser amado, confessou a Rafael. O psicólogo apoiou, mas alertou, não use o passado como desculpa para machucar outros. Miguel decidiu se redimir, doando para a ONG de Tiago anonimamente. No trabalho, enfrentou preconceito. Um colega sénior, conservador, espalhou rumores sobre sua orientação, causando isolamento. Miguel confrontou, minha vida pessoal não afeta meu profissionalismo. O colega riu, em Portugal, ainda importa. Miguel reportou ao RH, ganhando o caso, mas pagando o preço de inimizades. António, em crise, refletia sobre o filho. Uma noite, sozinho na mansão, encontrou velhas fotos de Miguel criança. Lágrimas caíram,
a viúva o amolecera. Ele ligou para a tia: como ele está? Ela respondeu: bem, apesar de você. Antônio hesitou em contatá-lo, orgulho no caminho. Em vez disso, focou no evento anual da empresa, Futuro Inclusivo, em Lisboa. Miguel, convidado, aceitou sem saber do pai. Preparou um discurso sobre resiliência LGBT no mundo corporativo, expondo histórias pessoais sem nomes. A véspera do evento trouxe tensão. Rafael incentivou: fale sua verdade. Miguel, nervoso, revisou o texto: fui rejeitado aos 10 anos por ser gay. Meu pai me chamou de aberração. No dia, o auditório lotado com executivos, mídia e ativistas. Antônio sentou na primeira fila, ansioso pela imagem da empresa. Quando Miguel subiu ao palco, o reconhecimento foi imediato. Antônio empalideceu, o coração disparado. Miguel começou: boa tarde. Minha jornada começou com rejeição familiar. Ele descreveu o abandono, o internato, a luta interna. A plateia absorvia, alguns chorando. Antônio suava, memórias inundando. Ele se lembrou do desenho: da raiva cega influenciada por educação conservadora e pressão social. Miguel continuou: hoje, lidero equipes, mas paguei caro. Quantos talentos perdemos por preconceito? Aplausos ecoaram. Antônio quis fugir, mas ficou, confrontado com o filho que moldara em vítima e herói. Após o discurso, Miguel desceu, olhos encontrando os do pai. Você, murmurou Miguel, chocado. Antônio, voz rouca: filho. Precisamos falar. Eles se reuniram num quarto reservado. Antônio, tremendo: eu errei. Sua mãe. Ela me implorou para te trazer de volta, mas eu ignorei. Miguel, olhos frios: você me destruiu. Por quê? Antônio confessou: medo. Da sociedade, da igreja, do que diriam nos negócios. Miguel rebateu: e o meu medo? Ser eu mesmo. A conversa escalou em acusações. Antônio ofereceu reconciliação: volte para casa. Herda a empresa. Miguel riu amargamente: depois de tudo. Não quero seu dinheiro sujo de preconceito. Saindo dali, Miguel ligou para Rafael: meu pai estava lá. Ele quer me comprar de volta. Rafael aconselhou: pense no que você quer. Mas Tiago, sabendo pelo noticiário, mandou mensagem: vi seu discurso. Orgulhoso de você, apesar de tudo. Miguel respondeu, coração dividido. A mídia explodiu: filho gay de CEO expõe rejeição em evento corporativo. Antônio enfrentou backlash, ações caindo. Ele demitiu assessores, isolado. Miguel, no Porto, debatia internamente. Aceitar o pai significaria trair sua jornada. Rejeitá-lo perpetuaria o ciclo de dor. Rafael propôs, talvez uma ponte gradual. Mas uma traição surgiu: João, o colega beijado anos antes, vazou detalhes para a imprensa, vingando-se da demissão. Miguel traiu o namorado enquanto pregava moral, dizia o artigo. Tiago leu, magoado novamente. Ligou para Miguel: é verdade. Miguel admitiu: foi um erro passado. Tiago, você não mudou. A crise abalou Miguel. Ele pediu licença do trabalho, isolando-se. Rafael o apoiou, mas questionou: você ainda ama Tiago? Miguel negou, mas dúvida crescia. Antônio, em pânico com o escândalo, ligou: isso é culpa minha. Deixe-me ajudar. Miguel aceitou um encontro em Sintra. No casarão familiar em Sintra, Miguel e Antônio se enfrentaram novamente. A casa, outrora símbolo de opulência, agora ecoava vazia. Antônio serviu vinho: sua mãe amava este lugar. Miguel, sentado rigidamente: ela me amava mais que você. Antônio assentiu: sim. E eu a perdi por causa da minha rigidez. Ele revelou: após a morte da esposa, consultou terapeutas, reconhecendo seu fanatismo. Eu via você como uma ameaça à minha imagem perfeita. Miguel, voz quebrada: eu era uma criança. Você me mandou embora como lixo. A conversa durou horas, desenterrando mágoas. Antônio admitiu financiar o internato para curá-lo,
influenciado por amigos conservadores na elite portuguesa. Miguel compartilhou o sofrimento, isolamento, depressão, a perda de Tiago. Você não só me rejeitou, destruiu minha capacidade de confiar. António chorou, algo inédito, quero consertar. Junte-se à empresa como consultor de diversidade. Miguel hesitou, e se for só para salvar sua reputação? António jurou, é pelo filho que perdi. Miguel saiu dali confuso, ligando para Rafael, ele parece sincero. Rafael, ciumento sutilmente, cuidado. Pais assim mudam. No Porto, Miguel refletiu sobre escolhas. Aceitar poderia curar, mas a custo de independência. Rejeitar manteria a dor viva. Enquanto isso, Tiago, em Bruxelas, lutava com sentimentos. O discurso de Miguel o tocara, ele terminou com o namorado atual, voando para Lisboa impulsivamente. Encontrou Miguel num bar no Bairro Alto, precisamos encerrar isso direito. Eles conversaram até o amanhecer. Tiago confessou, sua traição me quebrou, mas entendo o trauma. Miguel, eu me arrependo todos os dias. Eles se beijaram, faíscas reacendendo. Mas Rafael ligou no meio, onde você está? Miguel mentiu, com um amigo. A mentira pesou, ele terminou com Rafael no dia seguinte, você merece alguém inteiro. Rafael, magoado, você está repetindo padrões destrutivos. Miguel e Tiago reataram, mas com condições, terapia conjunta, transparência. Eles se mudaram para um apartamento em Lisboa, perto do Tejo. Miguel aceitou a oferta do pai parcialmente, consultando remotamente. António, grato, começou a mudar, doou para causas LGBT, falou publicamente contra preconceito. Mas a sociedade questionava, hipocrisia ou redenção? Miguel enfrentava críticas online, vendendo-se ao pai opressor. Uma nova conflito surgiu quando António revelou um segredo, tinha um filho legítimo, heterossexual, que poderia herdar tudo se Miguel recusasse. Eu o escondi por vergonha, admitiu. Miguel, furioso, mais mentiras. Você me usa como plano B. António negou, quero você, o verdadeiro herdeiro. Miguel investigou, o meio-irmão, Pedro, vivia modestamente no Algarve, alheio. Miguel o contatou anonimamente, descobrindo um homem bondoso, sem ambições. A revelação abalou a família. Miguel confrontou o pai, você joga com vidas. António, defensivo, era para proteger todos. Tiago apoiou Miguel, decida pelo seu coração, não pelo dele. Miguel escolheu encontrar Pedro, revelando tudo. Pedro, chocado, eu não quero nada. Mas gostaria de um irmão. Eles se aproximaram, Pedro aceitando a orientação de Miguel sem julgamento. António, vendo a união, cedeu, reformulou o testamento, dividindo a herança. Mas a pressão social crescia. Num jantar familiar, um primo conservador atacou, isso é contra Deus. Miguel rebateu, Deus ama todos. A discussão escalou, António defendendo o filho pela primeira vez, calce ou saia. Foi um marco, mas Miguel pagou, perdeu amigos da elite. Tiago e Miguel planejavam um casamento, mas dúvidas surgiram. Tiago queria filhos via adoção, Miguel temia repetir o ciclo de rejeição. E se eu for como meu pai, confessou. Tiago, você não é. Eles prosseguiram, casando numa cerimônia íntima em Cascais. António compareceu, emocionado, orgulhoso de você. Mas a mídia transformou em escândalo, CEO apoia casamento gay do filho rejeitado. Pós-casamento, Miguel assumiu mais na empresa, implementando políticas inclusivas. Sucesso veio, mas com custo, estresse levou a brigas com Tiago. Numa noite, Tiago acusou, você está virando seu pai, obcecado por trabalho. Miguel, defensivo, estou consertando o que ele quebrou. A briga culminou em Tiago saindo temporariamente. Miguel, sozinho, questionou, valeu a pena. Ele buscou conselho com Pedro, como equilibrar família e legado. Pedro, escolha amor primeiro. Miguel reconciliou com Tiago, prometendo equilíbrio. António, envelhecendo, aposentou-se, passando o bastão a Miguel. Mas um diagnóstico de doença terminal abalou tudo. António tinha câncer, meses de vida. O diagnóstico de António caiu como uma bomba.
No hospital em Lisboa, ele olhou para Miguel: não mereço sua piedade. Miguel, ao lado de Tiago e Pedro, respondeu: não é piedade, é humanidade. Os meses seguintes foram de cuidados intensivos, forçando Miguel a confrontar emoções mistas. Ele gerenciava a empresa durante o dia, visitando o pai à noite. Tiago apoiava: você está fazendo o certo, mas cuide de si. Pedro, novo na família, ajudava, criando laços. António, enfraquecido, abriu-se, contou sobre sua juventude rígida em uma família católica no Minho, onde a homossexualidade era tabu. Fui ensinado a odiar o que não entendia. Miguel escutava, perdoando aos poucos: você pode mudar agora. António doou sua fortuna para causas LGBT, publicamente se desculpando em uma entrevista: rejeitei meu filho por ignorância. Peço perdão à comunidade. A reação foi dividida, alguns aplaudiram a redenção, outros chamaram de oportunismo. Miguel enfrentou backlash no trabalho, acionistas conservadores boicotaram, ameaçando vender ações. Sua agenda gay está destruindo a empresa, disse um em reunião. Miguel rebateu: inclusão é o futuro. Saiam se não concordam. Ele demitiu opositores, mas pagou com stress, insonia, ansiedade. Tiago, vendo isso, propôs férias no Algarve com Pedro. Lá, eles relaxaram, mas uma traição surgiu. Um ex-funcionário vazou e-mails antigos de António ordenando vigilância sobre Miguel. A mídia explodiu: CEO espionava filho gay. Miguel, furioso, confrontou o pai no leito: você nunca parou. António, fraco, era medo de perdê-lo. Miguel saiu, questionando o perdão. Tiago consolou: perdão não apaga o passado, mas liberta o futuro. Miguel decidiu prosseguir, focando na família nova. Pedro revelou ser bissexual, escondendo por medo: você me inspirou a sair do armário. Miguel o abraçou: bem-vindo ao clube. Juntos, eles apoiaram António até o fim. A morte de António veio pacificamente, com a família ao lado. No enterro em Sintra, Miguel discursou: meu pai errou muito, mas tentou consertar. Que sua jornada ensine tolerância. A plateia, mista, aplaudiu. Herança dividida, Miguel assumiu a CEO, transformando a empresa em modelo de inclusão. Mas sucesso trouxe novos dilemas. Tiago queria adotar, Miguel hesitava, temendo falhar como pai. E se a sociedade os rejeitar? Perguntou. Tiago: nós os protegeremos. Eles iniciaram o processo, adotando um menino de 5 anos, Luís, de um orfanato no Porto. Luís, traumatizado por abandono, testou-os, birras, medos noturnos. Miguel via seu eu criança nele. Uma crise familiar surgiu quando a tia de Miguel morreu, deixando cartas revelando que António a forçara a mentir sobre a mãe. Ela não concordara com o exílio de Miguel, brigando até o fim. Sua mãe lutou por você, dizia a carta. Miguel, devastado, questionou tudo. Meu pai mentiu até a morte. Tiago, não deixe isso destruir o que construímos. Miguel mergulhou em depressão, negligenciando o trabalho e a família. Tiago confrontou: você está se autodestruindo. Luís precisa de você. Miguel reagiu mal, gritando: como meu pai. Percebeu o ciclo, buscando terapia. Lá, processou: eu me tornei o que odiava. O terapeuta: não, você pode quebrar o ciclo. Recuperado, Miguel equilibrou vida, delegou na empresa, priorizou família. Luís floresceu, chamando-os pais. Pedro se mudou para Lisboa, juntando-se à empresa. Juntos, eles fundaram uma fundação em nome de António, ajudando famílias divididas por preconceito. Anos passaram, Miguel, agora 40, olhava para trás. A sociedade portuguesa evoluíra, mas desafios persistiam, leis antidiscriminação debatidas no Parlamento. Miguel advogava, falando em eventos internacionais. Num congresso em Genebra, ele discursou sobre sua jornada, inspirando milhares. Mas uma escolha controversa surgiu: um político conservador ofereceu aliança para aprovar leis, em troca de Miguel silenciar críticas ao partido. É pragmatismo, disse o político. Miguel debateu internamente: aceitar traria princípios. Rejeitar atrasaria progressos. Tiago aconselhou: não venda sua alma. Pedro:
pense no impacto. Miguel recusou, expondo a oferta publicamente. Backlash veio, ameaças, boicotes. Mas apoio cresceu, fortalecendo sua causa. Luís, agora adolescente, orgulhoso, você é meu herói, pai. Com Luís crescendo, novos conflitos emergiram. Aos 13, ele questionou suas origens, porque meus pais biológicos me abandonaram. Miguel e Tiago explicaram com honestidade, mas Luís rebelou-se, explorando identidade. Descobriu ser gay, confidenciando a Miguel, tenho medo, como você teve. Miguel abraçou-o, nós te amamos como és. Mas a escola em Lisboa trouxe bullying, colegas zombavam de filho de 2 pais. Luís brigou, suspenso. Miguel confrontou a direção, isso é discriminação. A mídia cobriu, CEO gay defende filho adotivo. António Delegado assombrava, conservadores atacavam, famílias assim destroem valores. Tiago, agora diretor da UE em Lisboa, propôs mudar Luís para uma escola progressista. Mas Luís resistiu, quer lutar aqui. Miguel apoiou, ensinando resiliência. Pedro, tio dedicado, ajudava com lições. A família unida superou, Luís tornando-se ativista escolar. Na empresa, Miguel enfrentava fusão com uma multinacional americana conservadora. O CEO deles, homofóbico sutil, questionava políticas inclusivas, isso afeta lucros. Miguel rebateu, diversidade impulsiona inovação. Negociações tensas, Miguel arriscou tudo, ameaçando cancelar. Venceu, mas a custo, estresse levou a um infarto menor. Hospitalizado, Miguel refletiu, valeu as batalhas. Tiago ao lado, sim, por nós, por Luís. Recuperado, Miguel delegou mais, focando família. Pedro assumiu vice-CEO, provando-se capaz. Uma traição inesperada, um primo distante contestou o testamento de António, alegando Miguel, indigno por ser gay. Tribunal em Lisboa debateu, herança deve respeitar valores tradicionais. Miguel lutou, expondo hipocrisia. Ganhou, mas o processo drenou emocionalmente. Sociedade ainda nos julga, desabafou a Tiago. Luís, inspirado, escreveu um ensaio sobre sua família, ganhando prémio nacional. Miguel chorou lendo, meus pais me ensinaram que amor vence preconceito. A família viajou para o Minho, raízes de António, visitando a igreja onde ele cresceu. Miguel rezou, perdoo você, pai. De volta, Miguel planejou aposentadoria precoce, passando a empresa a Pedro. Quero viver, não só sobreviver. Tiago concordou, sonhando com viagens. Mas um convite global veio, ONU pediu Miguel como embaixador LGBT. Aceitar significaria exposição mundial, riscos à família. Debateu com Tiago, é perigoso para Luís. Tiago, é sua chance de mudar o mundo. Luís, vai, pai. Eu aguento. Miguel aceitou, mudando para Nova York temporariamente. Lá, enfrentou culturas diversas, mas preconceitos persistiam. Num evento da ONU, Miguel discursou sobre rejeição familiar, citando sua história. Aplausos, mas um atentado verbal. Um delegado conservador atacou, você promove depravação. Miguel rebateu calmamente, promove humanidade. Família visitava, Luís se adaptou, fazendo amigos. Mas saudade de Portugal crescia. Após um ano, Miguel voltou, missão cumprida. Escreveu um livro, Rejeitado e Redimido, best-seller em Portugal. Velhice se aproximava, Miguel, 50, via Luís se formar, namorando um rapaz. Estou orgulhoso, disse. Tiago e ele renovaram votos em Sintra. Pedro, casado com uma mulher, tinha filhos, expandindo a família. Mas uma escolha final, um jovem rejeitado pela família procurou Miguel, pedindo ajuda. Ele abrigou, mas o pai do jovem, influente, ameaçou o processo. Miguel persistiu, não repetirei erros passados. Com o tempo, Miguel tornou-se ícone em Portugal, sua fundação ajudando milhares. Luís, adulto, juntou-se, casando com seu parceiro. A família celebrava em Cascais, refletindo jornadas. Miguel, 60, olhava o mar, paguei caro, mas ganhei amor. António Sombra diminuía, Miguel visitava o túmulo,
você começou a cadeia, eu a quebrei. Tiago, ao lado, nós quebramos juntos. No evento final em Lisboa, Miguel discursou: rejeição destrói, aceitação constrói. Aplausos ecoaram. Em casa, com netos de Pedro e Luísa dotando, paz reinava. Mas a vida trouxe um último teste. Tiago adoeceu, câncer como António. Miguel cuidou, e quando o passado? Não te perco, jurou. Tiago recuperou, fortalecendo laços. No fim, Miguel escreveu memórias, concluindo com uma pergunta: foi certo perdoar o pai que me rejeitou, ou o perdão é uma ilusão que mascara a dor eterna?